Pode um estado nascer a partir de uma serra? Pois esse é o caso de Minas Gerais, que teve seu território incorporado ao país quando as montanhas da Mantiqueira foram transpostas pelos bandeirantes no século XVII. Na segunda reportagem da série sobre a Serra, você vai ver que muitos fatos importantes da história do Brasil aconteceram lá, como nos contam os repórteres Ana Dallapria e Tiago Capelli. Uma cadeia de montanhas imponente e bela, onde nascem muitos rios que escorrem pelas encostas. O nome Mantiqueira ela recebeu dos índios, seus primeiros habitantes. O historiador Marcelo Lemos explica que os índios já viviam na serra muito antes da chegada dos portugueses. Por conta da riqueza e diversidade biológica, essa região você tinha muita caça. Então os índios já estavam aqui no Vale do Paraíba há 9.000 anos. Muitas tribos viveram na Mantiqueira, como os puris, botocudos e araris. A colonização portuguesa ela se faz em torno da busca do ouro. O historiador Francisco Sodero conta que os bandeirantes foram os primeiros brancos a subir a serra. Eram paulistas que se aventuravam em expedições para desbravar o interior do Brasil. Essas viagens eram chamadas de bandeiras, daí o nome bandeirante. A mais importante foi a de Fernão Dias Paz, que em 1674 saiu de São Paulo e entrou aqui pela Garganta do Embaú, foi em direção a Minas Gerais, em busca não só dos metais preciosos, mas das esmeraldas que ele procurava encontrar. A busca do ouro colocou em guerra brancos e índios. Nos conflitos, muitos índios morreram, outros foram capturados e escravizados, e assim foram desaparecendo da Mantiqueira. Hoje, deles só restam lendas. Dizem que certa vez um chefe da tribo dos puris se perdeu aqui nessa mata. Buscando o caminho de volta, ele encontrou essa pedra e percebeu que ao bater nela, ela produzia um som bem diferente. Escuta aqui. Batendo na pedra, ele acabou sendo ouvido pelos companheiros e foi encontrado. A partir daí, os índios passaram a acreditar que bastava bater na pedra para conseguir proteção. Em 1694, Garcia Paz, filho de Fernão Dias, encontrou o primeiro veio de ouro na região de Ouro Preto, em Minas Gerais, dando início a um novo ciclo da economia da Mantiqueira e do Brasil. A história que vamos contar se passa nas cercanias da chamada Estrada Real, que hoje está toda sinalizada por esses marcos aqui, olha só. O primeiro trecho da estrada ligava o porto de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, até a região de Ouro Preto. Esse caminho se torna, no início, o único caminho que era permitido o transporte do ouro. Então, por isso mesmo, recebe o nome de Estrada Real. No século XVIII, o governo português autorizou a abertura de uma nova picada, ligando as minas diretamente ao porto do Rio de Janeiro, de onde o ouro embarcava para Portugal. Ela levou mais de 20 anos para ficar pronta e foi feita por Garcia Paz com dinheiro próprio. Aquela história da privatização das estradas já é dessa época, então era uma iniciativa privada, ele tinha o direito de cobrar o pedágio para ele recuperar o investimento que ele faz. Além de pedágio, quem transportava ouro tinha que pagar imposto à coroa portuguesa. Ao longo da Estrada Real, existiam casas de registro para recolher as taxas, como essa em Barbacena, que está em restauração. Aproximadamente data de 1701, 1700. Minas Gerais ainda nem existe formalmente. Aqui ainda era um pedaço de São Paulo. Para ocupar as terras ao redor da Estrada Real e expandir as fronteiras do país, no início do século XVIII, o governo português começou a distribuir sesmarias, imensas extensões de terra doadas pela coroa aos amigos do rei. Assim surgiram as primeiras fazendas e casarões da serra. A fazenda Borda do Campo é considerada a mais antiga fazenda da parte mineira da Serra da Mantiqueira. Ela começou a ser aberta mais ou menos em 1710.
Foi o próprio Garcia Paz quem abriu a área e construiu a casa que resiste até hoje. Ela tem muito do paulista ainda, do bandeirista, com o alpendre, né, que é a varanda. Então aqui nós estamos o início da ocupação de Minas Gerais, literalmente. As fazendas da Mantiqueira abasteciam a corte no Rio de Janeiro e a região mineradora. Isso explica por que nós vamos ter potentados, ou seja, fazendeiros muito ricos, muito influentes. Sinônimos de riqueza e poder, os casarões estão por toda parte, com suas janelas coloridas, paredes de adobe e telhas de barro. São marcas da arquitetura colonial brasileira, abrigavam as famílias que viviam na Mantiqueira e também hospedavam tropeiros e viajantes. Por isso, as casas têm muitos quartos e salões, e quase todas têm capelas, com santos e oratórios esculpidos em madeira há mais de 200 anos. A sede da Fazenda Santa Clara, em Santa Rita de Jacutinga, impressiona. Essa casa levou 25 anos para ser construída e tudo nela faz referência à duração de 1 ano. São 365 janelas, 12 salões e 52 quartos, que é o número de semanas que tem no ano. Em 1815, o comendador teresiano ganhou 5.000 hectares do governo e construiu a casa que só ficou pronta em 1840. De lá para cá, a fazenda passou por vários donos. Em 1924, parte da área foi comprada pelo avô da dona Adélia Nogueira. Ele pagou em 10 prestações de 90 contos de réis. Dona Adélia nos conta que, apesar do tamanho, a casa só tinha um banheiro e ainda ficava do lado de fora. Realmente o europeu não tinha uma cultura, né? De higiene, não. Então os quartos de fazenda, eles eram pequenos. E tinha essa mesa, é uma mesa francesa que ela chama mesa suíte. Então aqui, ó, quando você levantava no seu quarto, tem o jarro, né? Estava cheio d'água, aqui estava o sabonete, você se lavava o rosto, né? Porque o povo lavava o rosto. Então aqui era uma pia. E quando eles queriam ir ao banheiro, eles tiravam a pia, Ana. Agora se prepara, ó, agora vem o vaso. Esse é o vaso da fazenda. Era aí? Era. E essa peça aqui de baixo chama urinol. Quando você usava, você tapava para o cheiro não ficar no quarto. E quando você necessitava de usar novamente, você não podia usar ele sujo. Aí você pegava debaixo da cama aquele outro lá, que chama pinico. Só que o pinico não tem tampa. Então, quando você usava, para não dar cheiro no quarto, você guardava dentro do criado mudo. A Santa Clara chegou a ter 2.800 escravos, tratados com mão de ferro pelo comendador. Nessa sala, os negros escravos eram castigados, ou melhor, torturados. Aqui, a gente tem diversos tipos de troncos, inclusive com os grilhões, olha. Esses menores serviam para prender braços e pernas e os maiores para prender o pescoço. Aqui, a pessoa era pendurada e açoitada. Ao lado, veja só, um outro tipo de tronco, onde nessas aberturas maiores ficavam presas as pernas, os tornozelos dos negros e nas menores, os braços, os pulsos. Como o comendador pertencia à maçonaria, na capela da fazenda, os santos católicos dividem espaço com os símbolos maçons. E Dona Adélia tem um jeito muito particular para descrever os afrescos pintados no teto. Todo mundo sabe que cara de santo é a cara de quem tem dinheiro, né? Então ele fez aqui, ó, uma Santa Clara. O rosto da Santa Clara é o rosto do comendador. O comendador tinha 2 irmãs, saíram 2 anjos de saia, embaixo os 3 irmãos homens. E os rostinhos ao redor, a miscigenação deles com as negras. Na Mantiqueira, o que não falta é história. No próximo bloco, você vai ver como a serra contribuiu para o crescimento da agropecuária brasileira. Aqui começou a criação do principal rebanho leiteiro do país. Vamos mostrar por que o café se espalhou pelas montanhas e contar a saga de imigrantes que transformaram a Mantiqueira numa grande produtora de queijos finos.